Galera, faz um tempinho já que eu tava conversando com o meu mano Suatec, ele tem um canal aqui também no YouTube de Cybersecurity, né? E eu tava falando pra ele que eu jogava um joguinho, né, com os meus sobrinhos no Android, né? E quando eu ainda usava o Windows, eu usava aí o BlueStacks, né, que é um bom emulador aí de Android, né, para PC, tá? Eu dei uma reclamada pra ele que não tem softwares, né, bons, né, para jogar o joguinho que eu jogava, né, com os meus sobrinhos no Linux, né? E aí ele soltou a seguinte frase: cara, uso Windows, é mais prático. Eu não uso Windows porque ele é melhor, eu uso Windows porque ele é mais prático, né? Então no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre o porquê que eu não volto, né, pro Windows, né? Eu vou falar aí tudo que eu penso, né? Tudo que eu uso no dia a dia, né? Para explicar para vocês o porquê não compensa voltar para o Windows nos dias de hoje, tá? Lembrando que não é uma briga de sistemas operacionais, tá? Eu não vou ficar falando mal do Windows aqui, jogando a sardinha mais pro Linux do que pro Windows, tá? Até porque no dia a dia eu ainda trabalho, né, com Windows, né? A minha máquina é Linux, mas os usuários, né, tanto os usuários finais, né, como nos servidores, eles são o Windows, né, Active Directory aí, né? Então eu ainda trabalho com o Windows, tá? Eu vou mostrar aí o meu dia a dia, né? Eu vou mostrar, né, falar para vocês por que, né, que eu não compensa hoje em dia voltar pro Windows só por causa de um jogo momentâneo aí, tá? Ou algumas outras ferramentas. Desde já quero pedir então para você deixar uma curtida aí, deixa um comentário, tá? Tudo isso ajuda com que o YouTube mostre o meu canal aí para mais pessoas. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva para não perder futuros vídeos, tá? Então você tem que ativar o sininho também, que vai ter muito conteúdo legal aqui, tá? Tem uma vasta assuntos aí aqui no canal sobre cybersecurity, sobre hack, sobre forense. Então você já tem um monte de vídeo aí para você assistir e para você não perder os futuros vídeos aí, é importante você se inscreva e ative o sininho. Beleza? E sem mais enrolações, então, bora começar. Galera, referente à fala aí do meu mano Suatec, tá? Se você não conhece o canal do Suatec, ele fala muito sobre cyber security. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Que o Windows aí é mais prático. Em partes, tá? Eu concordo em partes aí, tá? Eu acredito que o Windows ele tem mais compatibilidade com alguns programas, tá? Por exemplo, o XSplit, que eu usava muito no Windows, né? Ele é um software assim como o OBS que dá para você gravar, né, e streamar aí os seus vídeos, né, os seus jogos. Então eu usava muito o XSplit, né? No Linux não é possível porque ele é totalmente compatível com o Windows. Então outros programas também, a própria Epic Games, né, ela é compatível com Windows. Hoje dá para você instalar já no Linux, mas ela é compatível aí com Windows, né? Muitos jogos como Fortnite, né, porque precisam aí do anti-cheat, então dá para você jogar no Windows e muito mais, muitas coisas, né? Eu acredito que o Windows ele é o rei da compatibilidade, né? Muitos programas só funcionam nele, tá? Mas não que ele seja mais prático, tá? Eu uso o Linux aí já faz mais de 9 anos, há quase 10 anos aí, e eu acredito que o Linux hoje em dia é mais fácil de você usar do que o próprio Windows, né? O problema é que as pessoas estão acostumadas aí com o Windows já, né? Isso é normal, eu também fui um usuário de Windows desde quando eu comecei a mexer com computador, né? Depois que eu passei pro Linux, né? Mas eu uso o Linux aí não só pro meu uso pessoal, né? Mas eu uso o Linux aí muito tempo para trabalho, para estudo. Quem conhece aqui o canal sabe que eu utilizo muito o Linux, tá? Aí no meu trabalho do dia a dia eu utilizo o Linux, tá? Então eu vivo o Linux há muito tempo, tá? O Linux ele foi ruim de instalar as coisas há anos atrás. Porém, hoje em dia, se você escolher uma distro mais atual, como Fedora, Pop! OS, ZoneOS, Linux Mint, o próprio Ubuntu aí, né, que é base para esses outros sistemas, acredito que você não vai ter problema, tá? Até porque a loja de aplicativo aí desses sistemas operacionais é vasta, né? É só você procurar lá e tem muitos softwares para você baixar. O problema é a compatibilidade, né? Muitas coisas que as pessoas querem usar só tem no Windows, então nisso eu concordo com ele em partes, tá? É mais prático, mas é porque por compatibilidade, não é porque é mais fácil usar o sistema operacional. O legal de um sistema operacional é você ser dono do seu sistema operacional, você ser dono da sua máquina e nunca o contrário. E hoje no Linux eu tenho muito mais autonomia para fazer mudanças no sistema operacional do que eu tinha no Windows. No Linux eu posso fazer a mudança aí que eu quiser.
quiser, desde que eu tenha conhecimento para fazer essas mudanças para não quebrar o sistema, tá? Até mesmo porque eu posso fazer os meus testes aí no sistema operacional e eu blindei o meu sistema aí de acontecer esse tipo de coisa, tá? De eu quebrar o sistema e eu não conseguir recuperar. Então eu criei uma blindagem contra isso, porque eu uso hoje em dia um gerenciador de arquivos, né, um sistema de arquivos que chama BetterFS. Ele é um sistema de arquivos aí que eu posso criar snapshots durante o sistema em menos de um minuto. Se eu corromper alguma coisa no sistema, menos de um minuto eu consigo voltar esse snapshot e volta tudo ao normal antes de eu começar os meus testes. Então, tanto tem essa blindagem com os snapshots, como também com backups externos aí do meu sistema operacional. Eu criei um script aí no Linux e deixo ele rodando todos os dias às 9 da noite, que ele já faz o backup das minhas pastas mais importantes no Linux, tá? Automaticamente. Então eu crio esses snapshots, né? esses backups, né? E os snapshots também são criados automaticamente. Quando eu instalo um programa novo, né? O meu sistema operacional ele já cria um snapshot automaticamente, já coloca na ordem de boot, né? Então se acontecer alguma coisa eu não conseguir entrar no sistema operacional, posso voltar ao snapshot até mesmo na ordem de boot aí do meu sistema operacional. O meu sistema operacional ele não é só para diversão, tá? Ele também é para trabalho, para testes, né? Eu uso o meu sistema operacional para fazer os vídeos aqui no canal. Então se acontece alguma coisa eu não posso quebrar o meu sistema, né? Eu tenho que ter esse gerenciamento para eu conseguir voltar snapshots aí e voltar ao sistema normal antes de ter criado esse snapshot, né? E coisa que não acontecia no Windows, tá? Eu não estou exagerando aqui, tá? Até porque eu trabalho faz muito tempo com suporte também, tá? Quem é usuário de Windows, quem trabalha aí com Windows, sabe que muitas vezes, mesmo você criando um snapshot do Windows antes de ter acontecido algum problema, quando você volta o snapshot, né, para a data antes de ter ocorrido o problema, muitas vezes o problema persiste. Né, se está dando tela azul em alguma coisa e você volta, né? Você volta os snapshots antes de estar acontecendo essa tela azul, continua acontecendo essa tela azul da mesma forma, tá? Quem é usuário de Windows sabe que muitas vezes não adianta você voltar snapshots, muitas vezes você tem que formatar a máquina porque você não consegue resolver o problema. Eu já tive muitos problemas aí com usuários, né? Com clientes meus, que de você ficar tentando resolver o problema e faz isso, faz aquilo, muitas vezes não resolve, tá? Só resolve você formatando a máquina. Eu não estou falando mal de Windows aqui, quem é usuário de Windows, quem trabalha com Windows, sabe que muitas vezes acontece isso. Então eu não volto mais para o Windows porque hoje no Linux eu tenho muito mais autonomia para mandar no meu sistema operacional do que eu tinha com o Windows. E se você ficou interessado em saber sobre o BetterFS, né, o sistema de arquivos que eu utilizo hoje no Linux, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele, tá? Eu não falo muito sobre ele nesse vídeo porque ele é um pouco mais complexo e precisa de um vídeo somente para ele. Hoje em dia eu só consigo quebrar de vez o meu sistema operacional se for um problema de hardware, tá? Um problema físico aí no meu disco, né? Ele corrompeu, ele já está no fim da vida, então aí eu teria problemas no meu sistema operacional, que daí não é snapshot que resolve, aí é problema físico mesmo, né? O disco já está morrendo, então aí eu teria que instalar o sistema novamente. Mas também tem uma forma de burlar isso, né? Que você fazendo uma imagem aí exata do seu sistema operacional. Os softwares aí, né? Sistemas operacionais como o Rescazilla, né? Que você faz um backup total aí, cria uma imagem exata do seu sistema operacional naquele momento que você criou a imagem, né? Então se acontecer alguma coisa é só comprar outro disco e jogar essa imagem nesse disco novo que vai voltar tudo ao normal de quando eu criei essa imagem exata, tá? Também dá para fazer isso no Windows, né? Com sistemas como o Acronis, por exemplo, também dá para fazer isso, né? Não é proprietário do Linux você conseguir fazer esse procedimento. Só que o que eu tô querendo dizer é que hoje em dia eu tenho mais autonomia para mandar na minha máquina, né? Eu só perderia o meu sistema operacional hoje se desse um problema físico de disco. E hoje em dia, para o meu uso, a praticidade está mais no Linux do que no Windows, né? Porque eu uso o Linux faz muito tempo, né? Então todas as ferramentas que eu uso hoje em dia é para Linux, tá? Eu já migrei todo o meu uso aí para o Linux, né? Não faria sentido eu voltar para o Windows somente por um jogo aí que eu vou jogar com os meus sobrinhos de novo, eu vou dar uma jogadinha momentaneamente, né? E depois eu não vou jogar mais, né? Então não faz sentido eu voltar para o Windows. E se eu quero realmente muito jogar esse jogo, né? No BlueStacks, né? Que é onde funciona esse jogo
jogo de Android hoje em dia. O PCzinho que tá aqui atrás, ele é tanto o meu PC pessoal como um servidorzinho Proxmox, né? Então eu tenho um disco aqui nele instalado, Proxmox, tá? Juntamente com o GPU Pass-Through, né? Que é você usar a placa de vídeo dentro de uma virtualização, dentro de uma máquina virtual. Então se eu quero muito jogar o jogo, eu só rebooto meu sistema, coloco no meu Proxmox, já tem uma máquina Windows aí instalada, eu subo essa máquina Windows, instalo o jogo, jogo aí, depois eu só reiniciar o PC normal, vai voltar no meu disco primário, né, que é o meu sistema com o Pop! OS Btrfs aí, e já vai voltar normal, vou seguir minha vida normalmente, tá? Se você não sabe o que é GPU Pass-Through, né, que é usar aí a máquina, a placa de vídeo, perdão, dentro de uma virtualização, eu posso fazer um vídeo também explicando isso aqui no canal, deixa aí nos comentários se você quer ver um vídeo sobre isso também, beleza? Então hoje em dia, para o meu uso, né, é mais no Linux do que no Windows, tá? Então não faz sentido hoje em dia eu voltar para o Windows. Lembrando que isso daqui não é um ataque ao sistema operacional Windows, tá? Eu entendo que muita gente gosta do Windows, sempre usou Windows, né? As ferramentas que utiliza estão todas no Windows e é bom que você fique no Windows mesmo, não tem por que você mudar de sistema operacional se tudo que você usa funciona aí no seu sistema operacional. Mas seria bom se você trabalha, né, com tecnologia, trabalha aí com segurança da informação, com hack, você testar vários sistemas operacionais, não que você tem que abandonar o seu, mas seria interessante você aprender aí, se você quer dar um up aí na sua carreira, aprender sobre vários sistemas operacionais, tá? E lembrando que o Windows aí é um ótimo sistema operacional, ele tem os seus defeitos, como qualquer outro sistema operacional tem, tá? Só que ele é o sistema mais usado hoje em dia ainda, né? Ele é um ótimo sistema e, como eu disse, a compatibilidade está mais no Windows do que qualquer outro sistema operacional, né? Você vai conseguir instalar muito mais coisas no Windows. Mas eu sou um fã eterno aí de Linux. Eu já preparei todo o meu setup para o Linux. Hoje em dia eu não voltaria mais para o Windows, tá? Até mesmo porque o Linux aí já virou tanto diversão como trabalho e estudo. Hoje em dia eu ficaria eu fico mesmo no Linux e não voltaria para o Windows por esses motivos. E muita gente que é novo no Linux, né? Existe muitos mitos aí, né? Ou pessoas que querem sair do Windows e vir para o Linux, tem muitos mitos, né? Até mesmo o Suatec, né, perguntou para mim: "Oh, mas dá para você jogar no Linux?" Então tem muita gente que ainda tem o mito que você não dá para você jogar no Linux, né? Até uma live que eu tava com ele, eu mostrei, né? Eu joguei Mortal Kombat 11 e algum outro jogo lá. Eu joguei no Linux, né, e mostrei para ele que funciona, né? Hoje em dia eu jogo tudo que eu quero aí no Linux. Como quando tem essas retrocompatibilidades aí, como sistema de Android, que você precisa de um emulador aí certo para jogos como o BlueStacks, aí fica um pouco mais difícil você fazer isso no Linux, tá? Tem muitos sistemas aí, tem o Genymotion, né, que é um sistema Android que tem tanto para Windows, Mac e Linux, funciona nativamente no Linux, né? Tem o Android que eu testei aí, mas muitos deles você não consegue jogar certos jogos como no BlueStacks, né? Mas tirando essas retrocompatibilidades aí com o Android, eu jogo praticamente de tudo aí no meu Linux, né? Tanto jogos da Steam como jogos de emuladores, né? Eu tenho muitos emuladores aqui no meu PC, então eu jogo normalmente. Os meus jogos da Steam aí, não tem nenhum jogo que não funcione no Linux hoje em dia. Então hoje é muito mito, né, que jogos não funcionam no Linux. Eu jogo normalmente. Se você está com medo de migrar do Windows para o Linux, com medo de um jogo não funcionar, fique tranquilo, tá? Que ele vai funcionar normalmente aí. O Steam Deck que não me deixa mentir, né? Hoje aí o sistema da Valve aí, né, o portátil da Valve aí, ele tem um sistema operacional, né, que é o SteamOS. Ele funciona aí todos os jogos que a pessoa instalar nele, né? Não tá tendo nenhum problema com jogos hoje em dia no Linux. Então, praticidade aí, né, de usar um sistema operacional vai muito de contexto, né? Hoje em dia, praticidade para mim é usar o Linux, né? E para muita gente é continuar o Windows, né? E se tudo está funcionando no seu sistema operacional, você tem uma máquina boa aí para rodar o Windows 11 e nenhum problema está acontecendo, não tem por que você mudar o sistema operacional. Até assim como uma pessoa que usa Linux, assim como uma pessoa também que usa Mac, né? Se você tem dinheiro para comprar um Mac e tudo funciona no Mac, não tem por que você mudar aí de sistema operacional.
É só você continuar usando e você ser dono da sua máquina e nunca o contrário, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não foi um ataque direto aí ao Windows, tá? Espero que vocês tenham compreendido isso. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtidinha aí, tá? Se você já acompanha o canal aí faz um tempo ou é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal. E se você não quer perder futuros vídeos, ative o sininho aí para não perder futuros vídeos, tá? Se você tem uma crítica aí, um elogio, um pedido de vídeo aí, deixe nos comentários também. Você me ajuda imensamente, né? Você engaja o meu canal aí a continuar crescendo aqui no YouTube e eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus. Valeu, falou.